noite a todos. Meu nome é Mariana, eu sou acadêmica de medicina da UEMS, estou na turma 5, que agora está no segundo ano. E junto com o Felipe eu vou integrar a equipe de português e literatura do cursinho Paralelos agora nesse ano. É claro que eu preferia estar dando essa aula, me apresentando pessoalmente, mas devido ao cenário, essa é a maneira que a gente encontra de poder continuar com o nosso trabalho. Eu escolhi esse formato de slides, comigo falando, porque eu achei que poderia ser mais conveniente. É a primeira vez que eu dou aula no formato digital. Então, se vocês tiverem sugestões, vocês podem me mandar para a gente adaptar de uma maneira que fique legal para todo mundo. Hoje, a gente vai tratar do assunto de figuras de linguagem. Eu não gosto muito de dividir os assuntos em fáceis e difíceis. Eu gosto de falar o que cai e o que é bom saber. E figuras de linguagem é um assunto que não apenas o que eu vou passar hoje das definições é importante, como há uma grande importância quando você vai ler algum texto na parte de interpretação, e na parte de literatura também vai ajudar muito, porque é fundamental que vocês conheçam a figura que está sendo empregada para vocês conseguirem saber a intenção do autor, no que ele escreveu, podemos fazer uma boa interpretação. O Enem cobra bastante e os vestibulares gostam de cobrar também. Então vamos para um breve resumo da aula, o que a gente vai tratar hoje. Primeiro a gente vai dar uma introdução ao que é literatura. Porque como está inserido dentro do conteúdo de literatura, é essencial que a gente saiba reconhecer um texto literário para você poder sedimentar para que serve figuras de linguagem. Porque às vezes você fica meio perdido. Por que o autor usou isso? Sabendo que é literatura, você vai poder saber por que do emprego da figura de linguagem. Depois iremos definir o que é uma figura de linguagem em si e falar das principais, que são figuras de palavras, de construção e figuras de pensamento. Por fim, eu trouxe 2 exercícios para a gente dar uma treinada e ver como ficou o entendimento desse conteúdo. Vamos lá? Entrando nessa questão de o que é literatura, a gente pensa, primeiramente, a que servem as palavras? As palavras são importantes para eu me comunicar, para eu poder expressar os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades. Mas também, não só nessa questão de eu poder falar com outro ser humano ou de deixar registrado algo que aconteceu, a linguagem é muito importante quando a gente quer usá-la numa forma de arte, digamos assim. Digamos assim, não. Numa forma de arte. A gente consegue tomar distância da realidade e rumar para uma fantasia. Quando a gente quer escapar desse mundo, quando a realidade não basta a nós, a linguagem serve para a gente ter uma fuga do mundo que existe. E quando a gente fala de rumar para ideias fantasiosas, a gente entra na literatura. A literatura é uma forma de arte. Digamos que, para um escultor, o gesso, o mármore, a madeira são a matéria-prima. Para um pintor, as tintas, a tela, os pincéis, essa é a matéria-prima do pintor. Do músico, são os instrumentos musicais. E na literatura, a matéria-prima é a palavra. Literatura vem do latim litere, que significa letra. E é nesse ramo que ela atua. Mas aí você pode pensar,
Se a arte da palavra, tudo que é escrito, tudo que é colocado num livro, é literatura? Não. Você pensa que literatura é um texto imaginativo. Quando você imagina, é diferente de... e você passa para algo escrito, é diferente de eu estar contando ou me expressando pessoalmente ou por voz. Se fosse pessoalmente a nossa aula, vocês iriam, além de me ouvir, ver as minhas expressões faciais, a minha linguagem corporal. Tudo isso ajuda a você entender o teor emotivo que tem alguma afirmação, alguma expressão. Você pode ver que a pessoa fala uma coisa, mas sente outra. Tudo isso por outros atributos além só da palavra. Como eu já falei, linguagem corporal, expressões. Como eu estou falando aqui com vocês e vocês não estão me vendo e eu não estou vendo vocês, isso fica um pouco prejudicado. Mas vocês ainda conseguem ouvir a minha voz. Então, se eu tivesse... Às vezes eu gaguejo, porque eu estou um pouco nervosa. Às vezes muda o tom da minha voz. Vocês podem ver que eu estou dando entonação a algumas coisas. Às vezes eu dou um sorriso e isso transparece na minha voz. E a literatura contém expressividade. E trabalhar com essa expressividade exige do autor recursos. Porque ele não está contando a história pessoalmente para você, ele está escrevendo. E nessa escrita, ele precisa passar os sentimentos do personagem, da história dele. Então, ele tem que contar com ferramentas, que são as nossas figuras de linguagem. Então, nesse sentido, a gente vê que literatura é algo imaginário. É quando a gente para de só usar a linguagem para comunicar algo que existe, algo que é da vida real, para algo já imaginário, inventado, que vai da criatividade do autor. A pessoa tem que ter criatividade para pintar uma tela, para esculpir uma estátua, para fazer uma música e precisa de criatividade para escrever. Se eu escrevo algo que aconteceu, não exige criatividade nenhuma, não é mesmo? Então, para ser literatura, tem que ser inventado. Vamos a alguns exemplos. Vamos pegar aqui uma bula de remédio do paracetamol. O que está escrito ali? Como é o comprimido, quantos comprimidos tem na caixa, quantas miligramas tem cada comprimido, qual é a via de administração, que aqui é um uso oral, é para adulto, tem a composição. Isso não é inventado. É exatamente isso. Tem esses comprimidos na caixa, tem essa miligramagem, tem essa composição. Então não pode ser considerado literatura, porque literatura é o que vem da mente, é o imaginário. Agora, o Harry Potter. Harry Potter é considerado literatura. Sem o juízo de valor de belo ou não, bom ou não, é literatura. Aliás, isso é muito importante. Você não pode considerar literatura ou arte apenas o que você julga bom ou o que você julga bonito ou bem escrito. Se encaixa nos termos, é literatura. Harry Potter é imaginado. A autora tenta passar a expressão na escrita. Então, a gente pode considerar Harry Potter literatura. Agora, um assunto polêmico. Não a Michelle Obama, claramente. Autobiografia. Aqui temos uma autobiografia da Michelle Obama. Ou as biografias em gerais. Pode ou não ser considerado literatura? Ah, Mari, mas está no livro. Se está no livro, é literatura. Não. Porque biografia aconteceu. Considerando que a pessoa seja uma pessoa sincera, que não queira enganar as pessoas na biografia, mesmo se ela queira enganar e ninguém consiga provar, mas ela colocou aquilo como biografia, biografia é algo que aconteceu. Então, se aconteceu, ela não inventou, não pode ser considerada literatura.
Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Percy Jackson, tudo isso, literatura. Agora, uma autobiografia não é literatura. Bula de remédio não é literatura. Receita não é literatura. Carta não é literatura. Então, tenha isso em mente, que literatura é o que vem da cabeça do autor, exige criatividade, é algo do imaginário. Agora a gente pega algo muito importante na literatura e em tudo que a gente lê. O que é o ler? Coloquei aqui para vocês que ler é a junção de interpretar e compreender. Sendo assim, não basta a gente saber como você junta as letras e lê a palavra e o que ela significa. Quando você tem uma junção de várias palavras, aquilo tem um contexto, tem quem escreveu, para que escreveu, o que quer dizer com aquilo. E vocês vão ver que em figuras de linguagem, às vezes o que está escrito é uma ironia. Não queria nem dizer aquilo. Então, é muito importante essas duas partes da leitura, a compreensão e a interpretação. Vamos ver a diferença entre elas. A gente compreende a palavra, dá um sentido para a palavra. Aí a gente usa os nossos conhecimentos gramaticais e linguísticos. Você vê algo objetivamente. Você junta R com A, T com E, e aí você vê o que dá a palavra. Mas, quando você interpreta tudo o que foi dito, não palavra por palavra, ou apenas sujeito, verbo e predicado. Você vê todo o contexto. Então, você não apenas usa recursos gramaticais e linguísticos, você usa também vivências multidisciplinares. Você tem que saber quem escreveu, para quem escreveu, com que intuito. Às vezes você precisa de outras informações sobre que época foi escrito aquilo, em que contexto social está escrito aquilo, para você ter uma compreensão geral do que está sendo escrito, do que você está lendo. E isso é um jeito que vão cobrar de vocês no Enem. Por exemplo, a interpretação é muito importante. E para você conseguir interpretar corretamente, não apenas as vivências multidisciplinares, quando eu digo apenas, eu estou sendo muito eufemista, como a gente vai ver mais para frente, você tem que saber bem essas figuras de linguagem. Porque aí você consegue ver, mesmo você não conhecendo o autor, não sabendo, você consegue ver o que o autor queria dizer. Às vezes a gente usa palavras em sentidos diferentes. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Eu vou dar um exemplo de a diferença entre compreender e interpretar. E para isso eu vou utilizar uma das outras artes. Eu gosto muito das artes visuais. E eu trouxe para vocês um quadro que eu particularmente adoro, que é do Eugène Delacroix, que chama Liberdade Guiando o Povo. Ele foi pintado em 1830, se eu não me engano, e ele retrata Não vou dar spoiler, vou fazer aqui a leitura da obra. Compreender. Compreender é algo objetivo. Então, o que a gente bate o olho aqui e vê? Você pode falar assim, pensa numa pessoa que não pode enxergar essa obra. O que você fala que tem na obra? Ah, tem uma mulher com os seios nus carregando uma bandeira da França. Tem homens mortos. Tem um menino segurando uma pistola. Tem um homem de cartola segurando uma espingarda. Eu acho que isso é uma espingarda, eu não entendo muito de armas.
Isso é ler. O vestido dela é meio amarelo, meio branco, parece meio sujo. O menino usa um chapéu. O homem tem uma gravata. Aqui eu coloquei como compreender. Isso tudo que a gente falou. Que tem uma mulher, uma bandeira, os homens. Mas agora, se assim como eu, você gosta de artes, você vai saber um pouco mais da obra, que seria a interpretação. Na interpretação, a gente vai um pouco mais a fundo. O que está por trás da obra? A gente vê pelo período que retrata a Revolução Francesa, que é uma obra do romantismo. Você pode fazer uma análise dessa obra, que ela é pintada na forma de uma pirâmide. Vou desenhar aqui para vocês. Em que na base estão policiais da elite francesa. E aqui no ápice, acima de tudo, está a liberdade. Pintada em tons mais coloridos. Aqui você vê um claro escuro bem feito, em que quer pôr em evidência essa mulher que simboliza a liberdade da França. Aqui a bandeira francesa, né, que tinha sido parada de usar, voltando. Aqui ao fundo você vê a Basílica de Notre-Dame. Em paralelo à bandeira, a gente vê esse menino aqui com essa arma, falando da juventude e que o futuro, o menino simboliza o futuro, foi construído numa luta armada. E aqui a gente vê na base, sendo deixada para trás, os soldados da elite. A liberdade aqui representada, uma curiosidade, é a mesma é o mesmo rosto que a gente vê nas nossas notas, nossas cédulas de dinheiro aqui no Brasil. O nome dela é Mariane. E quando você fala de liberdade, é a figura dela que você vê. Eu coloquei aqui. Tudo isso que a gente fez é a representação da interpretação. Então, não só ver a moça e falar que ela está com o vestido rasgado, mas sim saber o porquê que ela está com o vestido rasgado. Quem foi que pintou ela de vestido rasgado? E essa é um exemplo que eu posso dar para vocês nas artes visuais do ler. Que também, igual falei, literatura é uma forma de arte. Agora a gente vai passar para como os artistas, aqui esse artista teve esses recursos, né, para retratar, recursos visuais. O autor, como artista que tem as palavras para construir esses significados, para poder gerar em vocês uma interpretação. E aí que entram as nossas figuras de linguagem. Mas, Mari, você está falando várias vezes de figuras de linguagem. O que vem a ser figura de linguagem? A definição é essa aqui. Recursos especiais que nos ajudam a nos comunicar com maior expressividade. Como eu falei anteriormente, quando a gente fala pessoalmente, a gente tem outros recursos. Postura, expressão facial, expressão corporal. Na escrita, a gente tem figuras de linguagem. Não é exclusivo da literatura. Falei um monte de literatura aqui, mas é algo também que você vê em discursos, você vê em outros tipos de escrita, em cartas, escritas jornalísticas. Tudo isso, tirinhas, tudo isso você pode aplicar as figuras de linguagem. Estão ligadas à função poética da linguagem, que é aquela que quer passar uma emoção. Para isso, utiliza-se essas figuras. Causam o desvio do primeiro sentido das palavras e expressões. Aí vem aquela parte que eu falei para vocês de interpretar. Eu posso usar uma palavra com outro sentido. Não precisa ser aquele do dicionário. Pode ser uma outra abordagem.
Ou também eu posso pegar uma expressão inteira e, dependendo do jeito que eu escrevo ela, do jeito que eu coloco as palavras ou que eu escolho as palavras, ela tem outro sentido que não aquele que a gente simplesmente compreendeu. E sim que a gente vai precisar interpretar qual esse sentido. E as figuras de linguagem vão nos ajudar nisso. Elas são divididas em figuras de palavras, figuras de construção e figuras de pensamento. A gente vai começar com as figuras de palavras. Cada uma delas tem uma definiçãozinha. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar acho que umas 35 figuras de linguagem. São muitos e muitos recursos que os autores têm e mudanças, jeitos de escrever que existem. É muita figura de linguagem que tem. Eu não vou falar para vocês verem todas, porque é humanamente, não digo que é humanamente possível, porque tem gente que sabe. Eu particularmente não sei as 35. E também não acho que será útil para vocês, em questão de vestibular e Enem, pensar nas 35 figuras de linguagens. Porque vocês têm outros assuntos também para estudar, não vão passar o dia inteiro estudando figuras de linguagem. Então, eu selecionei aqui, dentro das figuras de palavra, no meio das figuras de linguagem, as que mais são cobradas e as mais importantes para vocês conseguirem fazer uma prova bem feita. Eu diria para vocês focarem nessas. Se aparecer algumas outras, vocês leem a definição e segue o barco. As figuras de palavras, elas desviam o significado de uma palavra. Então, você mudando, você colocou uma palavra lá, você quer dizer outra coisa que aquilo. Essa é uma figura de palavra, em que você muda o significado apenas de uma palavra, para você conseguir o efeito que você quer. Eu coloquei 3 aqui que eu acho muito importante para vocês, que é a metáfora, a metonímia e a sinestesia. Agora vemos aqui com uma metáfora. A metáfora é quando você desvia o significado de uma palavra a efeitos de comparação. Você não quis dizer aquilo, não quis dizer literalmente aquilo, mas algo que assemelha a primeira palavra ao sentido, você faz essa substituição. Eu vou dar exemplo porque falar o que não vai ter muita utilidade para vocês. É bom vocês virem lembrando por exemplos. Desvio da significação de 2 palavras ou expressões, as quais a princípio não têm nada em comum, mas são aproximadas por meio de uma associação mental que salienta pontos de similaridade entre elas. Era isso que eu estava tentando dizer. Elas, a princípio, não têm. O que tem a ver ave com uma pessoa? Tem nada a ver. Mas se você pensar que naquele dia a pessoa estava liberta, ela saiu de um trabalho que era muito extenuante para ela, e ela andou pelas ruas com mais leveza, assimilando ao movimento da ave, você pode dizer, aquele trabalhador era uma ave. Mas o que diferencia eu falar que ele era uma ave ou andava como uma ave? Entendo que dizer a mesma coisa. A diferença aqui, um é metáfora e outro é comparação. Vou explicar. A metáfora é a mais importante e recorrente figura de linguagem. Todo vestibular adora metáfora. Se vai cair figura de linguagem, já é um negócio manjado. Metáfora é uma que está muito presente. E os autores, principalmente poeta, ama metáfora. Sabe quando você lê um poema e você fala, nossa, mas eu não entendi nada do que ele quis dizer? O que tem a ver uma catarata branca? Calma. Você vai ver que tinha uma associação ali que você não entendeu. E é a metáfora que vai te ajudar a entender. E a interpretar bem
essa poesia. Aqui a gente tem um exemplo. Meu coração é um balde despejado. É uma frase de Fernando Pessoa. O coração de alguém pode ser um balde despejado? Não tem lá uma bomba de músculo, mas tem um balde despejado? Não, né, gente? Mas Fernando Pessoa, quando escreveu isso, queria comparar o coração metafórico, um coração imaginário, a um balde despejado. Não realmente o coração que bombeia o sangue, mas sim aquele coração que a gente dá sentido de amor. O que é um balde despejado? Não é um balde que tinha alguma coisa e agora está vazio? Ele quis dizer a mesma coisa com o coração, que antes havia algo ou alguém ali e agora não tem mais. Tá vendo como, às vezes, na poesia você vê isso e você fala, meu Deus, mas o que tem a ver balde com coração? É uma metáfora. Ele poderia ter escrito, meu coração é como um balde despejado. Aí não seria metáfora, seria comparação. Porque a comparação tem essa partícula, como, tal qual, assim como. A gente já vai falar sobre isso. Coloquei aqui no slide. Essas partículas comparativas diferenciam uma simples comparação de uma metáfora. Aqui a gente tem dois exemplos. A menina caminha como uma borboleta. Esse como aqui torna essa frase uma comparação. Agora, quando a gente fala a menina é uma borboleta, a gente se refere à mesma coisa. Que ela anda leve, que ela anda feliz. Podemos dizer assim, aquele bater de asas da borboleta que expressa uma agitação, mas é retratado apenas com uma metáfora, sem essa partícula de comparação. A comparação fica a cargo da sua interpretação. Agora a gente tem uma outra figura de linguagem que é a metonímia. A metonímia é uma figura de palavra que, assim como a metáfora e a própria comparação, tem um efeito associativo. Só que essa associação não é feita por meio de uma palavra, mas sim, vocês já ouviram esse termo, a parte pelo todo? Você pega uma parte para representar o todo. Você constrói uma relação, como eu falei para vocês, é um efeito associativo. Você substitui uma palavra por outra que também faz parte do conjunto, mas pode representar outras coisas. Aqui eu coloquei a parte pelo todo, o efeito pela causa, o continente pelo conteúdo. São substituições mais diretas. Vou mostrar aqui para vocês, que vai ficar mais bonito de falar. Ontem lemos Shakespeare na aula. O autor pela obra. Quando a gente fala que a gente leu Shakespeare, a gente não quer dizer que a gente pegou o Shakespeare, pessoa, autor, e leu ele. Não, a gente leu uma obra de Shakespeare. Pode ter sido Hamlet, pode ter sido Romeu e Julieta, pode ter sido qualquer obra do Shakespeare. Mas aqui a gente usou para se referir a uma obra ou algum trecho de uma obra, o autor. Sócrates tomou as mortes. Aqui foi causa pelo efeito. Ninguém toma a morte, gente. Mas você toma o que causa a morte, que no caso foi o veneno. Para não falar veneno, ser algo mais expressivo, algo mais bonito,
o autor decidiu colocar Sócrates tomou as mortes. E aqui a gente tem um exemplo de continente pelo conteúdo, em que ele coloca assim, bebeu o cálice todo. Ele não pegou o objeto cálice e bebeu. Ele bebeu o que estava dentro do cálice, fosse ele vinho, água, suco, refrigerante, se você toma refrigerante em cálice. E aqui é uma expressão de continente pelo conteúdo. Essa foi, como vocês podem ver, também é um tipo de efeito associativo. Não bem uma comparação, mas as coisas têm algo em comum. Seja causa e efeito, autor e obra, continente e conteúdo. E aí pode-se fazer essa substituição de palavra. Agora a gente vem com a sinestesia. A sinestesia é a mistura de percepções de um dos sentidos com outro sentido. Quando a gente fala sentido, são os 5 sentidos mesmo. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Até coloquei aqui os 5 sentidos para a gente lembrar deles. Você mistura sensações de uma esfera de sentido com a outra. Por exemplo, quando a gente fala do paladar, a gente fala que algo é doce, salgado, amargo, azedo. Quando a gente fala de tato, a gente fala que é áspero, que é liso, que é mole, que é duro. Da audição, um som é alto, é baixo, é agudo, é grave. Algo cheira bem, cheira mal, tem cheiro de flor, tem cheiro de repolho. Quando a gente vê algo é claro, algo é escuro, e essa mistura de você falar que um sabor é claro, ou um som é macio, ou quando você fala que um cheiro é doce, você mistura esses sentidos. Aí a gente coloquei aqui um trecho do Dom Casmurro, até destaquei. Vou ler com você. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Vi o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz, Bentinho. Tu vais ser feliz. Macio é algo na esfera sensorial do tato. Mas ali ele coloca na esfera sensorial da audição. Então, é a mesma coisa que você falar que um cheiro tem gosto doce. É uma mistura, você mistura todos os sentidos. Aqui a gente tem um outro exemplo. Como era áspero o aroma daquela fruta exótica? Áspero também é do tato. E aqui ele está falando do sentido do olfato. Tem uma escola que gosta muito disso, que é o simbolismo. Coloquei aqui um poeta simbolista muito famoso, que é o Cruz de Souza, que é o poeminha dele, Cristais. Você às vezes não consiga ver essa mistura, mas aqui você consegue muito observar a grande carga de sentido, grande carga sensorial que ele tenta trazer para esse texto. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Claro e fino. Como você fala que um som é fino? Bom, na dolência velata das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Ele compara algo do som com algo do olfato, audição e olfato aqui. Pelas sonatas, o perfume. Era um som feito luz. Já vamos de novo na sinestesia. Som e luz. Como é que um som se parece com luz?
na figura de linguagem, a gente pode fazer essa mistura aqui na sinestesia. Eram volatas em lânguida espiral que iluminava. Brancas sonoridades de cascatas. Nossa, estou grifando tudo errado. Branco. Vocês conseguem perceber que há essa mistura com o que se ouve e o que deveria ser visto? Essa é a sinestesia. E aqui no final, a gente tem... No final, vou passar aqui porque ainda temos muitas figuras pela frente. Aqui é um exemplo. Quando a gente fala... Isso é bom lembrar. Vou escrever aqui. Simbolismo. Essa é uma escola literária que ama a sinestesia. Pensou em simbolismo, pensou em sinestesia. Principalmente quando falamos do Cruz de Souza. Agora a gente vai para as figuras de construção. Aí, nas figuras de construção, a gente vai ver desvios gramaticais. Esses desvios gramaticais são propositais e eles têm uma finalidade de ser expressivo. Como a gente já falou, figura de linguagem é uma ferramenta que o autor tem para dar expressividade à obra. Ele não mudou as coisas de lugar dentro de uma frase ou escreveu algo errado só para... ou porque ele não sabe. Machado de Assis não sabe escrever. Escreveu essas coisas aqui tudo errado. Não, gente. Machado de Assis sabia escrever. Ele sabia a gramática correta. Se há essas fugas, ele está dentro da liberdade poética. Na liberdade poética, para você dar expressividade, para você dar ritmicidade para uma obra, você tem essa possibilidade de usar as figuras de construção e fazer desvios gramaticais. Aqui eu coloquei a liberdade poética. Aqui na nossa aula a gente vai falar do hipérbato, da elipse, do pleonasmo, da silepse e da onomatopeia. Primeiro a gente vai falar do hipérbato. No hipérbato a gente tem que lembrar um conceito bem importante. A ordem direta e ordem inversa de orações. Porque o hipérbato vai misturar essa ordem. Não vai ser mais aquela ordem certinha. Lembrando que a nossa oração, a ordem direta seria sujeito, predicado e complemento, o autor pode mudar essa ordem, colocar o complemento primeiro, sujeito por último, predicado no meio, fazer uma misturada para dar ênfase no que ele queira dar. O que ele queira deixar em foco, ele coloca numa posição estratégica. Quando a gente escreve redação do Enem, sempre pedem para a gente usar a ordem direta, né? Porque fica mais fácil de entender. Não que a ordem inversa seja errada. Você construiu uma frase com todos os componentes. Errado é se escrever frase sem verbo, né, gente? Até não existe. Mas, essa mudança não é muito apreciada no nosso Enem. Dei uma fugida agora, adentrei a outra matéria de redação, mas só para lembrar isso, porque você pode, às vezes, você mesmo se confundir no que você está escrevendo. Então, é mais interessante usar essa ordem direta. Vou dar um exemplo do que seria um hipérbato. Aqui, um trecho do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Eu destaquei aqui os dois primeiros versos, em que provavelmente a primeira vez que você ouviu, você não entendeu nada, ou até mesmo hoje você não entenda nada, porque está numa ordem inversa, fazendo um hipérbato muito forte. Então, essa mistura da ordem da frase, isso prejudica às vezes a sua compreensão do que está sendo escrito. Não é nem interpretação, é compreensão mesmo, a gente não entende nada. Esses dois versos transcritos para a ordem direta seriam:
Ouviram o brado de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Aí você consegue entender o que está escrito nessa mistureba. Aqui a gente tem um sujeito indeterminado, que está oculto, o nosso verbo, que é ouviram, ou quem ouve, ouve o quê, o brado de um povo heróico. Aonde? As margens plácidas do Ipiranga. A elipse é quando a gente oculta um termo de propósito. Às vezes para evitar a repetição, às vezes para deixar a escrita mais bonita. Quando a gente faz essa omissão, às vezes a gente coloca, às vezes não, poderia dizer que 90% das vezes coloca-se a vírgula. É uma das funções da vírgula, substituir um termo que está sendo omisso. Ao redor, vamos fingir que não tem esse aqui. Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para arroz. É uma frase de Guimarães Rosa. Ele usou a figura de linguagem da elipse, escondeu esse A, e toda vez que ele queria colocar A, percebam que ele colocou uma vírgula. Ao redor, há bons pastos, há boa gente, há terra boa para arroz. Aqui o que está entre os colchetes é o estão. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Colocou-se vírgula e o termo omisso foi estão. O pleonasmo é algo que muita gente é corrigida no dia a dia, porque quando é no coloquial é errado. O pleonasmo é a redundância. Quando a gente fala, isso é um pleonasmo vicioso, não está certo, mas aí vai o exemplo. Subir para cima, descer para baixo. Quando a gente fala no dia a dia, isso fica feio, né? Mas, às vezes, os autores usam o pleonasmo para reforçar uma ideia, para enfatizar uma expressão que eles querem que tenha evidência na frase. E rir meu riso e derramar meu pranto. É uma frase do Vinícius de Moraes. E a gente vê o pleonasmo aqui no rir meu riso. Quem ri, ri um riso, né, gente? Ninguém ri um choro. Aqui é empregado como figura de linguagem. Olhava com olhos cheios de fúria. Ninguém olha alguém com a boca. Quem olha, olha com os olhos. Cuidado com o pleonasmo vicioso na fala coloquial. Coisa que eu já disse para vocês no começo da explicação. Que no dia a dia a gente não tem liberdade poética, porque, né, a gente não tá podendo muito, não somos, assim, poetas, autores, nada. Se você falar numa apresentação, ou escrever na sua dissertação do Enem, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro ou sair para fora, tá errado, gente. Não vou dizer que tá errado, mas é feio. A silepse é a concordância ideológica em vez de gramatical com os termos e expressões. Mais uma vez, essas figuras de construção podem muito ser confundidas por quem está lendo a primeira vez e não entende de figuras de linguagem como vocês estão entendendo agora. Pode falar, nossa, olha Machado de Assis errando nas coisas que ele escreveu. Coitadinho, não sabia. Sabia sim. Essa concordância ideológica tem a ver com o que está sendo escrito e a frase que quer ser transmitida. Então, em vez de você concordar em pessoa, número ou gênero da maneira correta, você pega essa expressão e concorda de uma maneira diferente, para passar a mensagem diferente. Mais uma vez, as expressões não querendo dizer apenas o que seria o objetivo. Vai depender de vocês ter o subjetivo aí também. Exemplos da silepse. Essa silepse, explicar sua definição não é fácil, gente. Tem que ter o exemplo. Guimarães, antes de ler a frase, vamos ver que é do Guimarães Rosa. Vocês acham que Guimarães Rosa não sabia escrever? Claro que ele sabia. Ele sabia de todas as línguas, sabia um monte de coisa, era autodidata em idiomas.
Não ia saber escrever em português? Sabia sim. Aqui ele coloca: quando a gente é novo, gosta de fazer bonito. Gente é um substantivo feminino. E aqui ele está concordando como se fosse masculino. Por que ele quis escrever isso? Porque ele não sabia que a gente é feminino? Não. É porque quem estava falando era um homem. Então ele queria se referir a um homem. E não a um conjunto, né? Porque que a gente seria usado no coletivo, ele estava se referindo a um conjunto de homens. Por isso, da concordância ideológica e não da concordância genérica. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. Aqui, se fosse escrito sem a figura de linguagem, seria: o que não compreendo é como os brasileiros persistem em aceitar essa situação. O persistamos, quando ele não concorda da maneira ordinal com brasileiros, ele faz isso, ele coloca para o plural, ele se inclui, né, coloca na segunda pessoa algo que deveria ser em terceira, ele se inclui nesse conjunto de brasileiros. Então quer dizer que o autor também é brasileiro. A procissão saiu. Andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Procissão é singular. Andaram, estar no plural. Aqui é realmente uma concordância ideológica, porque você pensa que procissão é um conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas, ou essas pessoas, no caso, andaram por todas as ruas de Salvador. Quando você coloca procissão, você fala que tem mais gente. Então, esse plural de pessoas foi concordado no plural do verbo. Onomatopeia é uma que a gente está muito acostumado. Ainda mais se, como vocês, como eu, vocês também liam gibis da Turma da Mônica. E onomatopeia é a grafia de sons. Você aproveita da grafia para exprimir um som. Aqui a melhor forma de representar é nas tirinhas. Cabrum, fazendo um som de trovão. Zaz, porque o Cascão correu. E aqui a mãe no finalzinho: Cascão, isso foi você? Fui eu. Bum, bum, para simbolizar o tambor do Cebolinha. Boa, boa. Aqui a gente pressupõe que Cebolinha começou a chorar. Agora a gente vem para a nossa terceira classe de figuras de linguagem, que são as figuras de pensamento. É quando você não desvia apenas o sentido de uma palavra, ou no caso da de construção, você muda a forma com que é escrita. Você desvia a frase inteira. São utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. As figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Então, você não vai analisar apenas uma palavra. Você vai analisar o sentido da frase inteira. Nesse tipo de figura de linguagem, intervêm formulações de caráter emotivo. Mais uma vez, muito utilizado na literatura. Os exemplos de figura de pensamento que a gente vai abordar agora na aula são a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole e a prosopopeia. A antítese. Antítese é quando a gente coloca em contato duas ideias de caráteres e significados opostos. Você aproxima essas expressões que têm sentidos opostos, calor e frio. Sol e chuva, claro e escuro. Aqui nosso exemplo já mostra isso. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro.
duas ideias opostas, mas na mesma frase. Esse faça sol ou faça chuva quer dizer que em qualquer situação a pessoa estará no teatro. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. Céu e terra também outros dois opostos. Luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Pensa na obra que a gente viu do Delacroix. Luz e escuridão, claro e escuro. Ideias opostas. Não sei dizer qual verdade reside na mentira. Verdade e mentira. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Escrito por Gregório de Matos, essa frase. Essa frase é sempre muito utilizada quando a gente vai falar de... não é eufemismo. É da passagem rápida, da efemeridade da vida. Aqui ele coloca essas duas ideias, luz e noite, às vezes não só apenas para dar sentidos opostos, mas também para dar um sentido de rapidez. Você pensa que já vem a luz e já vem a noite. Isso é o que uma antítese causa, esse contraste. Que esqueci de colocar. Apareceu depois. O nosso paradoxo. Já está aqui na nossa tela. União de ideias contrárias, tornando a frase aparentemente absurda. Qual a diferença entre antítese e paradoxo se as duas põem em contato duas ideias opostas? É que uma existe e a outra não. A antítese aproxima ideias que são opostas, mas que são palpáveis, reais, que podem existir. Voltando lá um pouco. Pode fazer sol e pode fazer chuva? Pode. Pode vir a luz e depois vir a noite? Pode. Pode ter verdade e pode ter mentira? Pode. Luz e escuridão, você vê que são ideias opostas. Então, às vezes até complementares. Mas não são ideias impossíveis. Aqui, um exemplo bom aqui é a luz e a escuridão. Lembra no quadro do Delacroix? Tinha luz e escuridão junto, não tinha? Agora, pega esse poema de Camões. Esse poema é lindo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Desatina sem doer. O que você vê nesse poema que faça sentido? Ele usa desse paradoxo, desse absurdo, para explicar o que é o amor. Que o amor seria um absurdo em si. Porque como pode algo doer e não se sentir? Se você afirma que está doendo, é porque você está sentindo. Não existe uma dor que você não sinta. Se não dói, não é dor. Se não se sente, não é dor. Um contentamento descontente. Como é que você pode estar contente e descontente? Mas às vezes no meu interior eu pareço feliz. Não, não pode. É dor que desatina sem doer. É uma dor que aparece e não dói. Como é que uma dor aparece sem doer? Tá vendo? Tudo que ele coloca aqui parece absurdo. A diferença entre o paradoxo e a antítese é essa impossibilidade das duas coisas coexistirem. Eufemismo. Eu dei até um exemplo de eufemismo no começo da aula. Eufemismo é quando a sua amiga colocou aquele vestido bem feio e perguntou assim: amiga, tá bonito o vestido? Daí você fala assim: gosto é gosto, né? O que você quis dizer? Que tá feio. Quantos ouvintes você quis dizer? Que tá feio. Eufemismo é você usar palavras mais polidas, mais suaves, para falar algo negativo. Exemplo: a indesejada das gentes. A morte, em vez de você falar morte, você fala indesejada das gentes. A pessoa faltou com a verdade. A pessoa
que falta com a verdade mente. Às vezes, você já ouviu, às vezes a nossa avó fala assim, que você já morreu daquela doença. Porque não quer falar câncer, é sempre daquela doença. Eufemismo é você ser mais suave. Em vez de você falar que a pessoa está feia, você fala, ela não está bonita. Aqui temos uma tirinha representando isso, uma charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela é fofoqueira, mas fofoca também pode ser isso. Então, você usa palavras mais bonitas aqui no caso. Hipérbole. A hipérbole não digo o contrário de eufemismo, não dá para dizer isso. Mas, quando você pega algo que é pequeno e torna enorme. Pense em hipérbole. Você pega algo que era pequenininho e faz uma coisa enorme. É uma afirmação exagerada ou deformação da verdade vista com efeito expressivo. Aqui, vamos ler a tirinha juntos. Hipérbole. Caraca! Só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos. Mó bagunça. 1000 nada. Só 4. Eu sei, foi hipérbole. Hiperbole? Esse herói eu não conheço. Quando ele fala 1000 heróis juntos, ele não quis dizer que tinham 1000 heróis. Ele quis dizer que eram muitos heróis pro gosto dele. Ele até falou que não, foram só 4. Mas pro outro ele já achou que era muito. Agora um exemplo aqui do nosso querido Olavo Bilac. Rios te correrão dos olhos se chorares. Quer dizer que rio vai sair do olho da pessoa? Não, mas quer dizer que vai ser tantas lágrimas que parece um rio. E a prosopopeia, que é a nossa última figura de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem não se resumem a essas, tem muitas mais, mas aqui eu coloquei as principais. Prosopopeia é quando a gente dá características humanas a animais ou objetos inanimados, conhecida também como personificação. Coloquei o exemplo aqui pra gente. Os girassóis bailavam cantando uma canção ao sol. E coloquei o girassol aqui bonitinho. Girassol dança, girassol canta. Não, isso é característica humana. Então, quando você dá essas características, os cachorros falavam, as nuvens dançavam no céu, tudo isso é prosopopeia. Coisas que humanos fazem, você atribui a objetos inanimados ou animais. Beleza, gente? Tá todo mundo aqui ainda comigo? Vamos agora a 2 exercícios bem rápidos, bem fáceis, o que vai dar bom pra gente. O nosso texto de apoio é esse aqui, um texto do Mário Quintana. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, não têm porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espantado de saberes que o alimento deles já estava em ti. Vamos para a nossa pergunta. O texto é todo construído por meio do emprego de figura de estilo. Essa figura de estilo é denominada de elipse, metáfora, metonímia, personificação. Vamos voltar lá para o nosso texto. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos que partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.
Vamos lá. Eu grifei aqui. Os poemas são pássaros. Quer dizer que poema tem asa e voa? Não. Mas aqui no texto inteiro, ele compara coisas que os pássaros fazem com o que os poemas fazem para quem os lê. Essa é uma comparação. Mas, vocês estão vendo alguma partícula comparativa aqui? Não. A construção da comparação se dá de forma direta. Então, os poemas são pássaros. Qual figura que a gente usava, que era uma comparação sem ter um comparativo? Não era metáfora? Aqui está a nossa resposta. Porque a elipse, relembrando, é a supressão dos termos da oração. Metonímia parte pelo todo, porque a gente não vê ali. E personificação. Ele não compara poemas com pessoas ou pássaros com pessoas. Ele compara poemas com pássaros. Então, tá aqui a nossa metáfora. Epa! Aqui, mais um poeminha pra gente ler, que vai ser o nosso texto base. Onde estou? Esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale um monte, está mudado. Quando pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era. Mas que venham a estranhar, se estão presentes, meus males, com que tudo degenera. São recursos expressivos e tema presente no soneto, respectivamente. Metáfora e a ideia da imutabilidade das pessoas e dos lugares? Não, ele até coloca em vários momentos aqui do nosso poema o progresso, a mudança. Ali em vale um monte está mudado. E eu não estou vendo assim por alto nenhuma metáfora. Então essa aqui já não é. Sinestesias e a superação pelo eu lírico de seus maiores problemas. Aqui a gente não fala em nenhum momento de sentidos, de mistura de sentidos. Então sinestesia já não é. E também a parte que ele fala ali, superação pelo eu lírico de seus maiores problemas, também não dá essa ideia pra gente. Não tem nenhum momento ele falando de coisas que o afligem, usando uma linguagem que pareça para nós que ele está aflito. Então, a B também não é. Então, vamos para a letra C. Paradoxos e a certeza de um presente melhor para o lírico que o passado. Muito pelo contrário, essa certeza de um presente melhor para o lírico para que o passado. Na verdade, você vê nesse texto que o eu lírico está muito triste. Fico triste, assim, simplesmente. Mas que ele está muito abismado com o que aconteceu com aquele lugar que ele lembrava tão bonito, que tinha flores e que agora nem troncos tem. Você vê uma certa melancolia nesse eu lírico, de meio desesperança. Então, a letra C também não é. Hipérbole e a força interior que faz o eu lírico superar seus males. Mais uma vez, não tem essa história de superação de males. Você vê um eu lírico bem melancólico e triste. Então, não. Antíteses e o abalo emocional vivido pelo... Abalo emocional? Sim. Se a gente não fosse por essa maneira que a gente fez de eliminação, a gente veria a antítese onde? Vocês podem me perguntar.
bem falando a verdade, a gente vê ela no texto inteiro. Que algo que era bonito e agora que tá feio. Ele fala aqui que desconhece. Onde é que estava o prado e agora toda outra natureza tem tomado. Uma ideia de contraste. O que você vê nesse texto é uma ideia de contraste. Mari, mas cadê a antítese? Eu vejo uma antítese em florescentes e decadentes. Mas você vê também antes que aqui tinha tinha uma fonte, agora não tem mais, e tipo, o que era feliz e o que agora é triste. É essa ideia que o texto passa. E aqui quando ele fala um abalo emocional, tímido e esmoreço, meus males com que tudo degenera. Tudo isso mostra um eu lírico bem triste, comprometido com suas emoções, abalado emocionalmente. Gente, esse foi o nosso último exercício. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham compreendido. Mais uma vez eu me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas com a aula de hoje ou com alguma outra aula, podem vir me perguntar. Se vocês tiverem também sugestões, Mari, eu acho que dessa maneira ficava melhor, às vezes é melhor que você faz de outro jeito, também estou aberta, podem me falar comigo. Muito, muito, muito obrigada por assistir a aula e espero em breve encontrar vocês, que tudo isso passe. Lembrando, vocês ouvem bastante isso, se vocês puderem, por favor, fiquem em casa, mas se tiverem que sair, usem máscara. Uma boa semana a todos, nos vemos na próxima.